8 santos que atravessaram grandes epidemias. Eles testemunharam como uma pandemia pode se tornar uma maneira de servir a Deus e ao próximo. Selecionar um santo ou uma santa que tenha trabalhado junto às vítimas de pragas e outras epidemias pode ser difícil, isso porque há muito deles. Durante a praga de Cipriano no século III, famosa por matar mais de 5.000 pessoas por dia em Roma, os cristãos foram vistos correndo em direção aos pacientes, ansiosos para cuidar deles a qualquer custo. Em Alexandria, onde 2/3 da população morreu por essa praga, São Dionísio escreveu sobre os cristãos. Indiferentes ao perigo, eles cuidavam dos doentes, atendendo a todas as suas necessidades. De fato, tantos cristãos morreram cuidando dos enfermos em Alexandria, que o grupo de heróis sem nome recebeu um dia de festa, 28 de fevereiro, e eles são venerados até hoje como mártires. À medida que o coronavírus se espalha pelo mundo, deixando muitos doentes e muito mais assustados, faríamos bem em pedir a intercessão daqueles que lutaram contra pragas e epidemias e testemunharam Cristo em meio às turbulências. Santa Godeberte de Noyon, de 640 a 700. Uma abadesa com grande influência sobre as pessoas que moravam ao seu redor, Godeberta encorajou o povo a rezar pelo fim de uma praga. Depois de passarem 3 dias jejuando, a praga terminou repentinamente. São Roque, de 1295 a 1327. Partindo da França, embarcou em uma peregrinação a Roma aos 20 anos, rezando durante todo o caminho. Quando ele chegou à Itália, descobriu um país devastado pela peste. Roque começou a cuidar dos doentes que encontrou, muitas vezes curando-os milagrosamente, até que ele próprio contraiu a doença. Sem conhecer ninguém, Roque se arrastou até uma floresta para morrer, mas um cachorro local trouxe comida e lambeu suas feridas até Roque se recuperar. São Carlos Borromeu, de 1538 a 1584. Era cardeal quando a fome e a praga atingiram Milão. Embora a maioria dos nobres tinham fugido da cidade, o cardeal Borromeu organizou os religiosos que restavam para alimentar e cuidar dos famintos e doentes. Eles alimentavam mais de 60.000 pessoas por dia, em uma iniciativa custeada totalmente pelo cardeal, que se endividou para alimentar os famintos. Ele também visitava pessoalmente os que sofriam da epidemia e lavava suas feridas. Apesar de estar na linha de frente junto aos doentes, o bom cardeal foi poupado, tendo vivido outros 6 anos depois do que seria chamado de a Praga de São Carlos. Santo Henrique Mosse, de 1595 a 1645. Nasceu protestante inglês, mas tornou-se sacerdote jesuíta e retornou à Inglaterra para servir secretamente. Grande parte de seu trabalho constitui em servir às vítimas da peste, tanto no surto de 1624, como, depois que ele foi banido da Inglaterra, mas retornou secretamente em 1635. Em 1635 a 1636, Mosse contraiu a praga 3 vezes, mas se recuperou em todas. Quando ele foi capturado mais tarde, seu trabalho com as vítimas da Grande Peste foi reconhecida e ele foi libertado. Mas na segunda vez que ele foi capturado, não houve clemência e Mosse foi martirizado. Santa Virgínia Centurione Bracelet, de 1587 a 1651. Era uma viúva rica quando eclodiu uma praga em Gênova. Ela abrigou muitos doentes em sua casa, ficando sem espaço. Alugou um convento vago e construiu mais moradias. Embora a peste tinha terminado, o Hospital de Virgínia continuou atendendo centenas de pessoas doentes, e a ordem religiosa que Virgínia fundou no meio de tudo isso continua até hoje. Bem-aventurado Peter Dondes, de 1809 a 1887. Foi um padre redentorista holandês que serviu no Suriname por 45 anos. Ele lutou pelos direitos das pessoas escravizadas, evangelizou os indígenas e cuidou dos doentes durante uma epidemia. Ele passou suas últimas 3 décadas de vida servindo em uma colônia de leprosos e advogando junto às autoridades para obter melhores cuidados para seu povo. São José Brochero, de 1840 a 1914. Foi um grande argentino. Imediatamente após sua ordenação, Padre José cuidou dos doentes durante uma epidemia de cólera e saiu ileso. Então, para servir seus paroquianos, ele construiu 250 quilômetros de estradas e conectou sua paróquia com serviços de correio, telégrafo e uma linha ferroviária. No final de sua vida, ele contraiu hanseníase e começou a ficar cego.
Ele passou mais de 40 anos servindo como padre, enfermeiro, carpinteiro e trabalhador da construção civil. Santa Marianne Cope, de 1838 a 1918. Atendeu ao chamado do rei do Havaí para trazer suas irmãs ao Havaí e servir os leprosos ao lado de São Damião de Molokai. Embora muitos temessem que a doença fosse extremamente contagiosa, Marianne garantiu às irmãs que nenhuma delas a contrairia. Por meio de rígidas práticas de higiene e muita disciplina, as irmãs trabalharam com os leprosos de Molokai por quase um século, sem que nenhuma delas contraísse a terrível doença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.